De volta na programação BMC News ao vivo, 11 horas e 38 minutos. Já chamar nosso último convidado dessa sexta-feira, professor Marcos Vinícius de Freitas. Seja muito bem-vindo, professor. Sempre um prazer conversar contigo. É um prazer enorme conversar com vocês sempre. Professor, a reunião do G7 chegando ao fim, muita discussão, inclusive, sobre o avanço da direita na Europa, expectativas sobre o cenário econômico, inclusive contra as chamadas práticas comerciais injustas da China. Muita discussão sobre isso também nessa reunião das 7 maiores economias do mundo. Entender um pouquinho da sua avaliação sobre esse encontro, a influência do G7 nesse contexto global e, claro, as ações que decorrem desse evento. Olha, eu só vou te fazer uma correção, viu? Já não são as 7 maiores economias do mundo. Já deixaram de ser as 7 maiores economias do mundo nesse processo todo. Claro que para o Ocidente é importante, mas aquilo ali eu estava assistindo, né, a reunião, e parecia mais um chá das 5, né? Porque você tinha daqueles 7, dos 8, né? Porque inclusive estava representando a União Europeia, mas parecia um chá das 5 de 5 que vão provavelmente não estar ali no futuro próximo, né, em razão do cenário eleitoral que se avizinha, né, nos próximos meses. Mas o fato é de que o G7 tem paulatinamente perdido a sua relevância global, justamente pelo fato de que não tem correspondido às expectativas na criação de uma agenda de crescimento global. O que a gente tem visto é que, nos últimos tempos, os países do G7 têm sido protagonistas importantes da questão do protecionismo global. É só você pensar, por exemplo, que o Brasil assinou, junto com a Argentina e os outros países do Mercosul, o próprio acordo do Mercosul com a União Europeia, e que não passa nos parlamentos da União Europeia, nomeadamente por França, justamente por causa da questão protecionista. Você vê que os Estados Unidos vêm num processo de contenção da China e tem sido, acredite ou não, o maior inimigo da globalização que eles tanto preconizaram na década de 90, como sendo a construção daquela superestrada da informação, e você vê justamente os Estados Unidos com uma retórica protecionista. E, obviamente, que nesse processo todo, a China, que é a principal economia global, que é o carro-chefe do crescimento mundial, isso não podemos ignorar, está crescendo 5,5% nesse processo todo. Então, é relevante a gente levar em consideração, Felipe, que o processo todo de crescimento global, hoje em dia, está muito mais centrado naquilo que acontece em Beijing do que aquilo que acontece em Washington. Washington se transformou em uma capital financeira global, mas quando nós falamos de desenvolvimento, de crescimento e de globalização, estas cartas não são dadas mais pelo G7. E, obviamente, que você tem observado um processo de contenção em toda essa situação. A guerra da Ucrânia fez parte da conversa, no sentido de tentar também, através dessa guerra da Ucrânia, dar ali algum alento. Mas quando você vai vendo o processo eleitoral europeu, a ascensão de grupos um pouco mais à direita, contrários à continuidade da guerra, significa que aqueles líderes políticos perderam seu contato com os seus eleitorados justamente porque a situação econômica dos países tem deteriorado profundamente. Se você olhar, a Europa empobreceu nos últimos dias, a energia ficou mais cara, o custo de vida e a qualidade de vida no continente europeu deterioraram, e a única coisa que os líderes europeus e os líderes do G7 conseguem oferecer é a continuidade de uma guerra que está levando justamente o continente para o buraco. E sem qualquer tentativa de buscar ali uma solução negociada com a Rússia. É a mesma coisa você vê em Gaza, você vê em outras partes do mundo. Então, o G7 perdeu a relevância não pela importância dos países economicamente, mas pelo fato de que os líderes têm constantemente se equivocado nas batalhas que têm empreendido e, o pior de tudo, transformaram-se em líderes protecionistas contrários à globalização, o que é extremamente ruim para o mundo inteiro.